Hebreus 11:32, vamos lá. Hebreus, livro, de Hebreus, carta aos Hebreus, livro dos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 32. Só a ponto de curiosidade, Hebreus ele não tem um escritor definido, né? Muita gente atribui a Paulo, mas não é certo que é Paulo não, tá? As outras cartas, Coríntios, Romanos, a gente pode atribuir a Paulo porque fica claro que é ele. Hebreus não, tá? Então não dá para saber quem escreveu Hebreus. Sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo, assim como toda a Escritura, amém? Então, Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 32, diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Boa noite, Luciano. Olha que passagem legal, querido. Eu sei que tem gente aí que já leu a Bíblia 5 vezes, mas são versículos que às vezes nos passam, né? E que hoje eu estava lá na igreja, né? E separei um momento para meditar na palavra de Deus. E Deus me fez saltar aos olhos esses versículos, né? É tão interessante porque o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo que trata dos heróis da fé. Se você for antes ali, você vai ver que vai falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai falar de Moisés, ele vai falar aqui de Raabe, né? Vai falar aqui da muralha de Jericó que caiu, vai falando aqui de Josué, né? Então vai falando aqui de várias pessoas bíblicas, os heróis da fé, pessoas que tiveram muita fé. É um capítulo legal de ler. Se você nunca leu e quiser depois da live ler Hebreus capítulo 11, vai fazer muito bem para você. E aí eu me atentei no versículo 32, porque o escritor de Hebreus ele começa a dizer assim: que mais direi? Ele vem falando sobre fé, sobre os heróis da fé que viveram, que superaram, que conquistaram. E aí ele começa aí, ele cita alguns. Ele fala de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. E aí ele vai falar assim que pela fé, meu irmão, tudo é pela fé. Tudo que nós conquistamos, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós conquistamos é através da fé. Mas ele começa a listar as conquistas. Olha só. Pela fé conquistaram reinos. Querido, presta atenção nessa palavra, porque pela fé, Deus quer que você conquiste reinos. Você sabe que lugares dominados por principados, por potestades, lugares dominados pelo diabo, vão ser tomados, porque a palavra de Deus tem uma promessa sobre você, né? Onde você colocar a planta dos teus pés, Deus te entrega por herança. Essa foi promessa de Deus para o seu povo, e nós tomamos posse, dessa herança, dessa promessa, quando recebemos a Cristo, somos feitos filhos de Deus, somos participantes da promessa. Então essa promessa é nossa. Então onde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor entrega aquele lugar que pode ser dominado por principados, por potestades, por demônios, mas vai ser dominado pelo Espírito Santo, vai ser conquistado pelo Espírito Santo através da sua vida. Você foi chamado para ser um conquistador de reinos. É forte isso. Através da fé, pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça. A justiça, essa palavra, se você for buscar um pouco mais na raiz, está falando de auxílio, está falando de socorro aos necessitados, tá? A justiça fala em estender as mãos aos menos favorecidos, né? Não é a lei do mais forte domina o mais fraco, né? Do mais rico domina o mais pobre, mas fala de justiça, de tratar com irmandade, com amor fraternal, com equidade, ou seja, sendo igual a todos. Então está falando que pela fé eles trataram com equidade, eles trataram com justiça, eles ajudaram os necessitados, eles abençoaram os aflitos, eles socorreram as viúvas. Então olha,
E é interessante que isso mostra um caminho. Nós fazemos isso pela fé. É interessante porque se nós vemos os espíritas, eles atribuem, isso está ligado diretamente à fé espírita. Então eles fazem muita obra social. Tem cristão que acredita que a fé em Jesus é só para si. Querido, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de auxílio ao necessitado, de ajuda ao pobre. Na verdade, nós estamos ali, estou estudando teologia, e eu achei interessante algo que eu ouvi numa dessas aulas, em que a professora explicava assim, na verdade eu li isso numa apostila, há uma revelação teológica aos pobres, aos necessitados. Esta revelação divina vem através da dor, e a Bíblia pauta isso. A Bíblia vai dizer, porque ele escondeu as coisas, né, os mistérios dos sábios, dos entendidos, e entregou aos pobres, aos humildes, aos simples. É lindo isso. A Bíblia, ela tem uma revelação. O próprio Espírito de Deus tem uma revelação ao pobre, ao necessitado. É por isso que quando nós vemos uma pessoa pobre, necessitada, alguém que está passando por luta, normalmente encontramos nessa pessoa muita fé, porque sem fé ela não estaria de pé, né? Então olha só, aqui está falando que através da fé eles conseguiram agir com justiça, auxiliar os necessitados, né? Agir com equidade. É muito importante isso, através da fé. Então, através da fé, se você for um desses que vive pela fé, você vai ser alguém que vai conquistar reinos, você é alguém que vai tratar os outros com justiça, né? Os quais pela fé praticaram justiça e alcançaram o cumprimento da promessa. É interessante isso, querido. Só através da fé é que vamos alcançar o cumprimento da justiça. Só através da fé é que vamos alcançar o cumprimento das promessas de Deus sobre nós. Não existe cumprimento de promessa para quem não crê, porque promessa já é automática para quem crê. Quem crê recebe promessa, quem não crê não tem promessa. Quem não crê vive de vida a vida, de momento em momento, deixo a vida me levar, a vida leva eu. Mas quem crê vive de promessa em promessa, de fé em fé, de glória em glória, sabendo que existe uma promessa. Querido, existe uma promessa sobre você. Existe uma palavra de Deus sobre a tua vida. Para todos os momentos da tua vida, para todos. Se você está passando no deserto, há uma promessa sobre você. Se você está conquistando reinos, há uma promessa sobre você. Há sempre uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. E essa palavra, nós só tomamos posse dessa palavra através da fé. Através da fé, quando cremos. Querido, por exemplo, só uma das promessas centrais da Bíblia, primordiais, né, que estão inseridas na palavra de Deus, é a salvação. E não tem como alcançar a salvação sem fé. Então olha só como é importante a fé, né, para que a gente alcance as promessas de Deus. Querido, promessa de Deus, escuta o que eu vou dizer. Promessa de Deus para a sua vida significa direito adquirido. Promessa de Deus sobre a tua vida significa que é teu. Você só tem que tomar posse. Só tem que estar pronto para receber. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Promessa que ele fez, ele cumpre. É incrível isso. Então guarda isso. Promessa de Deus na minha vida é direito adquirido. Querido, é crédito em conta. É teu. Talvez você tenha que esperar o tempo certo de sacar. E o tempo certo é o tempo Deus na sua vida. E qual que é o tempo de Deus, pastor? Não é, quando a gente fala tempo de Deus, as pessoas, o tempo de Deus é determinado normalmente quando a gente está preparado. Quando nós estamos prontos. A Bíblia vai dizer que João Batista viveu anos no deserto, a vida dele no deserto, para viver um curto período de tempo de ministério. Porque só quando ele estava pronto a promessa se cumpriu. Davi foi ungido rei com 14 para 15 anos, mas só foi assumir o trono com 30. Então há um período entre a promessa e o cumprimento dela. E este período é para que você amadureça e esteja pronto a receber tudo aquilo que Deus prometeu. Vamos lá. Fecharam boca de leões. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte.
Pela fé fecharam boca de leões, né? A Bíblia vai dizer que Satanás fica como um leão que ruge ao nosso redor. Aqui está falando de inimigos, de luta, né? Uma das referências citadas aqui é do próprio Daniel, né? Que foi lançado na cova dos leões, mas porque cria em Deus, foi liberto, foi livre, foi sustentado por Deus. Olha que forte isso, né? Então, pela fé. Boa noite, cavalo. Seja bem-vindo. Pela fé, você vai fechar boca de leões, aqueles que querem te destruir, te devorar, né? Daniel é o grande referencial disso. Daniel, claro, a Bíblia nem diz isso, mas eu gosto de conjecturar que os leões se tornaram gatinhos. Porque é assim com Deus, querido. Diante do poder de Deus, o leão se torna gatinho, né? Minha avó chamava os gatinhos de pichano. Eu não sei quem conhece o termo pichano, né? Comenta aí se você conhece o termo pichano. Minha avó fala pichano, né? Os pichanos. Eu não sabia que era pichano, eu pensava que era michano. Eu falava michano. O pichano é o gatinho, né? Deus transforma o leão em pichano. Deus transforma o leão em gatinho, né? Querido, desculpa, sou eu conjecturando. Pode ser bobagem, a Bíblia não diz. Mas eu imagino os leões se esfregando assim, Daniel, igual a gatinho esfrega nas pernas da gente, sabe? Os leões estavam ali, ele passou a noite, né? Provavelmente, sei lá, mas talvez tenha usado um leão de travesseiro, porque Deus ele é assim, cara. Quando nós cremos nele, é nos dado autoridade, é nos dado poder do alto para fechar a boca dos leões, né? Você não vai ser tragado, e mais do que isso, né? Os leões vão ter que se calar, né? Fechar a boca. Eu me lembro que uma vez fomos levar o Gabriel no zoológico, e por volta lá das 4 horas, até tinham dito pra gente, na verdade eu tinha visto na internet, que o leão rugia, né? E de repente escutamos aquele rugido do leão. É interessante porque estava aquele silêncio, aquele barulho normal, e de repente, quando o leão ruge, todos os animais começam a gritar. E a Bíblia está falando disso, né? O verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, é Jesus. Mas o diabo ele fica fazendo este som, este barulho, né? Que fica querendo nos aterrorizar. E aí com o rugido do leão, aquele rugido alto que nós ouvimos, saímos correndo para ver ele rugindo e vimos ele lá abrindo a boca, rugindo lá. E os bichos respondiam ao rugido dele. Querido, o Satanás ele fica assim muitas vezes na nossa mente, rugindo, né? Não tem momentos que não é nem o corpo que está cansado, é a mente. É tanta notícia ruim, é tanta coisa de que vai dar errado, vai tanto pensamento, é tanta angústia, é tanta ansiedade, e aí fica aquele som na cabeça, a cabeça da gente fica desse tamanho, a gente não vê a hora do dia acabar. Ei, querido, mas pela fé, você vai fechar a boca do leão, nem o som o leão vai emitir mais, nem o rugido que traz medo vai ter mais sobre a tua vida, né? Vamos continuar aqui. Apagaram o poder do fogo. Querido, isso aqui é forte demais. Referência do que isso aqui? Apagaram o poder do fogo, das chamas, daquilo que queimava. Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma fornalha ardente, acesa, 7 vezes mais quente, esquentada 7 vezes mais. A Bíblia diz que quando os soldados foram lançar eles dentro da fornalha, o se aproximar dos soldados fez com que eles morressem queimados. E a Bíblia está dizendo que nem o fogo vai te queimar. Oh, querido. Tem dia que a gente está no deserto e a gente acha que vai ser consumido, né? Tem dia que a gente está passando uma situação que a gente acha que a gente vai morrer queimado, a gente vai ser incinerado. Não, querida, o fogo não vai ter poder sobre a tua vida. O fogo também fala de inferno, né? O inferno não vai te pegar. Entrou na tua casa através da fé em Cristo Jesus. E não se iluda. Não se iluda. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu estava explicando para ela que as pessoas têm inventado um Deus. Inventado um Deus nas suas mentes. Querido, se revelou aos homens a palavra.
As pessoas querem inventar, não, porque o Deus que eu acredito, querido, o Deus que você acredita, então é outro Deus. O Deus Jeová, o Deus Elohim, o Deus poderoso, o único Deus, o Deus que se revelou aos homens através do homem Jesus Cristo, o Deus que encarnou o homem através de Jesus Cristo, o Deus eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o único Deus, com D maiúsculo, o Deus, ele foi se revelado, ele se revelou. Nós conhecemos Deus através da revelação dele aos homens, que é a sua palavra. É assim que conhecemos Deus. As pessoas têm que inventar um Deus, um Deus que salva, todo mundo é salvo. Meu irmão, se todo mundo que diz ter fé fosse ser salvo, sem precisar pagar preço nenhum, sem precisar se render a Cristo, se todo mundo que diz ter fé fosse ser salvo, não existia inferno. Se todo mundo que diz que acredita em Deus fosse ser salvo, não existiria inferno. O inferno estaria falido. Mas a Bíblia, ela coloca condições, regras, parâmetros para a salvação. A Bíblia. A pessoa fala assim, eu creio que Deus pode me curar. Por que crê? Porque está na Bíblia. Porque o Deus da palavra se revelou aos homens dizendo que ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu acredito, pastor, que Deus perdoa os meus pecados, amém? Ele perdoa mesmo. E por que cremos nisso? Porque o Deus da Bíblia se revelou aos homens como misericordioso perdoador. É a palavra que revela Deus aos homens. É a palavra que revela o caminho que os homens têm que trilhar para chegar a Deus. Então as pessoas nos dias de hoje têm querido filosofar Deus. Querido, não existe teologia, nós estudamos Deus, nós queremos conhecer mais de Deus. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, as pessoas falam assim, eu não preciso de teologia, eu não conheço, meu irmão, isso aqui já é teologia. O falar de Deus é teologia, porque é isso, é o teologos, teologia significa isso, o estudo de Deus, falar de Deus. A palavra raiz, teologia, no seu sentido, significa falar de Deus. Então olha só que interessante isso. Querido, as pessoas têm querido inventar um Deus filosófico. Querido, eu creio no Deus da Bíblia. Alguém mais crê comigo? Eu creio no Deus da palavra. Alguém mais crê comigo? Eu creio no Deus que se revelou aos homens através da Bíblia, no único Deus. O resto é meramente invenção humana. O resto é crendice, é engano do diabo. Eu acredito no Deus da Bíblia. Infelizmente tem muitas pessoas sendo destinadas ao fogo. Estão sendo enganadas. Estão destinadas ao inferno, estão morrendo, estão indo para o inferno, porque estão sendo enganadas. Estão sendo enganados. Mas vamos continuar. Escaparam do fio da espada. Oh, meu irmão, pela fé, mal algum te sucederá. Pela fé, mal algum chegará à tua tenda. Pela fé, mal algum chegará à tua casa. Porque o furor do inimigo não vencerá o escudo da fé. Né? Olha só, o escudo da fé fala de proteção das flechas inflamadas do maligno, da espada do mal que vem para te ferir, que vem para ferir a tua família, né? Então, pela fé, a tua casa está protegida, nenhum mal vai te suceder, em nome de Jesus, porque o Deus da palavra nos diz isso, que Ele nos guarda, assim como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas, é assim, olha como Ele se revela a nós, como é que diz aquela passagem? A sombra do onipotente descansará, né? Olha que forte, você fica à sombra de Deus, você está protegido por Ele, amparado por Ele. Por que que nós cremos que Deus guarda? Por que quando eu estou dizendo que Deus vai proteger a tua família, você está crendo? Porque é através da palavra revelada, Deus fala que nos protege. Então, pela fé, querido, mal algum sucederá à tua casa, você vai livrar no escaparão do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Ó, como é que a Bíblia vai nos dizer? Quando eu estou fraco,
O Senhor é forte em mim. Oh, meu Deus. Da fraqueza tiraram forças. Irmão, quantas vezes, né? Você aí, guerreiro, guerreira, da fraqueza, você tem que tirar força. Quantas vezes, mesmo chorando, você não para a batalha, não para de lutar, né? Como que diz aquela canção? Não desista, não pare de crer. É isso? Não. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não, não é essa não. Eu não sei qual que você quer Não falar. pare de lutar. Era outra. Era da Ludmilla, mas errei a música. Em tempos de guerra? Em tempos de guerra. Em tempos de guerra. Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Profetiza sem parar. Irmão, tempo de guerra você tem que partir para a luta mesmo. Ah, mas eu tô fraco, querido. Mas pela fé. Lembra que quando você é fraco, o seu Deus é forte. Amém. Sabe que passagem que eu me lembro dessa daqui muito clara? Gideão. Gideão, ele ergueu um grande exército e Deus falou, não, não é tudo isso. Fala que aqueles que quiserem ir embora, podem ir embora. Aí manda aqueles que querem beber água, beber água. Irmão, ele pegou 300 valentes. E com aqueles 300, Deus quis mostrar para ele que não era força, que não era uma potência de exército. Aqueles 300 derrotaram mais de 120 mil homens. A Bíblia diz muito claro lá. Porque eles eram poucos, fracos, mas criam na promessa de creram na palavra de Deus e pela fé venceram. É assim que você vai vencer em nome de Jesus. Amém. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha. Tornaram-se poderosas na batalha, irmão. Tem vezes a gente olha para alguém, a gente vê o pastor e a gente fala, nossa, pastor. Eu imagino, sabe, quantas Donas Marias, seu José, que crê no Deus da palavra, dobra o seu joelho e entra em oração e ora pelo pastor, ora pela família, ora pela igreja, entra em batalha espiritual. Mas existem grandes guerreiros espirituais aí que estão no anonimato, intercessores, pessoas que têm o dom da intercessão, chamado. Meu irmão, um dos maiores ministérios bíblicos, um dos mais fortes, um dos mais influentes é o ministério de intercessão. Muitas vezes não sobe ao púlpito, não aparece, mas transforma realidades através do poder da oração. Boa noite, evangelista Pedro. O poder da oração, querido. A intercessão, batalha espiritual. Existe, querido, um segmento de estudo chamado batalha espiritual. Eu já estudei algumas coisas sobre isso, né? Luta, repreende. É muito forte, querido, isso. Quando você começa a estudar biblicamente isso, você vê o quão forte é a batalha espiritual. Uma das passagens mais conhecidas nesse sentido é o jejum de 21 dias de Daniel, quando o anjo aparece para ele falando, havia uma batalha. E Daniel continuou lutando com as armas que Deus nos deu, o jejum e a oração. Então é forte isso, né? A batalha espiritual vai fazer de você tornar um grande vencedor no campo de guerra, um grande batalhador. Querido, não aceite derrotas. Deus te fez para ser um vitorioso. Derrotas vão acontecer, querido. Outro dia eu estava assistindo um documentário sobre a Fórmula 1. E eu achei interessante, porque são 20 pilotos, né? Estavam ali documentando ali a história da Fórmula 1. Eu gosto muito de assistir Fórmula 1. Estava assistindo este documentário. E para todos que o repórter perguntava, eles respondiam, eu sou o melhor piloto. Mas você chegou em último. Mas o carro não estava bom, eu não estou tendo a oportunidade, mas eu sou o melhor piloto aqui. Querido, eu achei isso interessante. Não, eu vou fazer o possível, eu vou ganhar, eu vou vencer, na próxima eu ganho, na próxima eu vou melhorar, eu quero subir no pódio, eu quero ser campeão mundial, e todos diziam a mesma coisa, e eu achei super interessante isso. Eles não aceitavam a derrota, por mais que perdiam. Irmão, não aceite a derrota, porque Deus não te fez para ser um derrotado, te fez para ser um campeão, né? Te fez para ser um vencedor, te fez para ser mais do que vencedor.
Então, não aceite, querido, a derrota. Levante, lute. Pastor, eu fui derrotado. Fui derrotado nessa. Na próxima eu ganho. Pareço derrotado nessa. Pareço fracassado nessa. Mas o meu Deus vai me colocar de pé. O meu Deus vai me fortalecer. O meu Deus vai me dar vitória. Creia nessa palavra em nome de Jesus. E aonde conquistamos tudo isso? Através da fé. É crendo que Deus... Boa noite. Colot Alisa. Boa noite, seja bem-vinda, viu? Ou bem-vindo, em nome de Jesus. Querido, pela fé é que você vai alcançar estas coisas. É pela fé que você se fortalece. É ouvindo uma palavra dessa e crendo. É ouvindo uma promessa e crendo através da fé. Guarde essa palavra no seu coração. Leia Hebreus, capítulo de número 11. Reflita na palavra. Querido, acima de tudo, deixa eu te falar uma coisa. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tem pessoas que acreditam que existem histórias que estão na Bíblia que nem estão. Leia a Bíblia. Não acredite só naquilo que os outros te dizem. Leia a Bíblia. Pense na palavra de Deus. Reflita em quem é Deus para você. Leia, descubra, conheça Deus através da leitura, através das experiências. E assim você vai saber. Eu estava